E está aqui o segundo vídeo, a segunda parte sobre fundos imobiliários. A meta de likes era 20 likes. E vocês estão de parabéns, conseguiram bater a meta de 20 likes. E por isso cá estou eu para a segunda parte sobre fundos imobiliários. Como é que você vai escolher os melhores fundos imobiliários para você colocar na sua carteira de investimento? Ou para você fazer a sua primeira análise e escolher os fundos imobiliários que você quer. Mas só que para isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo, porque tem alguns pontos ao decorrer desse vídeo. O sexto ponto, ele é o mais pertinente, porque ele é um resumo de todos os outros pontos que eu vou falando ao longo do vídeo. Mas para você não ficar perdido sobre os indicadores que eu vou falando nesse vídeo, 2 sites para você acompanhar todos esses indicadores. O primeiro é o Funds Explorer e o segundo é o Status Invest. São 2 sites onde você consegue encontrar os fundos imobiliários, todos os resultados, tudo sobre os fundos imobiliários que você deseja. Então acompanha depois ou paralelamente com esse vídeo. Sendo que aqui o nosso primeiro indicador é a taxa de vacância. Pô, o que é a taxa de vacância? A taxa de vacância é basicamente uma porcentagem daquele imóvel no qual não está sendo alugado. Ou seja, uma porcentagem que está vazia naquele imóvel, que não tem inquilino ocupando aquele lugar. Então vamos para um exemplo aqui bem prático. Vamos supor que o imóvel ele tenha 10 andares. Desses 10 andares, 8 andares estão ocupados. Então qual que é a taxa de vacância? 20%. Essa é a taxa de vacância. 10 andares e 8 ocupados, taxa de vacância de 20. E o que a gente deve levar em conta com esse indicador é o seguinte, que quando a gente investe em imóvel, o que a gente mais procura é por taxas de vacâncias que são relativamente baixas. Por isso, porque se uma taxa de vacância é baixa, quer dizer que, tem mais inquilinos dentro daquele imóvel, quer dizer que o imóvel é bom, e quer dizer que mais inquilinos, mais renda aquele imóvel recebe. E se mais renda aquele imóvel recebe, mais você, cotista, ganha com isso também e fica todo mundo feliz. E o contrário também é verdade. Uma taxa de vacância relativamente alta quer dizer que aquele imóvel pode estar mal localizado ou pode estar com algum problema. Pode sim acontecer de uma taxa de vacância, por exemplo, aumentar em cenários adversos, como crise, por exemplo. E aí os inquilinos desocupam aquele imóvel e a taxa de vacância acaba aumentando. E essa informação você encontra lá no Funds Explorer ou no Status Invest também. E o nosso segundo indicador é o P sobre VPA. Começou com esse monte de letraiada aí, já não sei o que é isso. Calma, que eu vou te explicar. Esse indicador é basicamente o preço da cota daquele fundo imobiliário sobre o valor patrimonial daquele fundo. Ou seja, o quanto vale o patrimônio daquele fundo. Esse valor patrimonial é o quanto vale todos os imóveis físicos que tem aquele fundo. Sabe, os imóveis físicos daquele fundo mesmo? Então, é o quanto vale todos aqueles imóveis. Esse indicador vai nos mostrar basicamente o quanto mais caro ou quanto mais barato aquela cota está sendo negociada. Tá bom, Pedro, o preço a gente sabe, a gente encontra na corretora de valores o preço do fundo imobiliário, mas como que a gente encontra o VPA, que é o valor patrimonial? O valor patrimonial é encontrado basicamente pelo valor que vale aqueles imóveis que estão no fundo, dividido o número de cotas emitidas que aquele fundo fez. Então vamos a um exemplo. Vamos supor que o fundo imobiliário está sendo negociado por R$120 o preço da sua cota, e que o valor patrimonial, ou seja, todos os imóveis somados daquele fundo, sejam de 80 milhões. E que esse fundo imobiliário fez até hoje a emissão de 400 mil cotas. E aí é só a gente pegar 80 milhões, que é o valor patrimonial somado de todos os imóveis físicos, sobre o número de cotas, é 400 mil, temos um resultado de R$200. E o que isso quer dizer para nós? Esses R$200 a gente subentende que aquele fundo imobiliário está barato. Lembra que o preço da cota dele é R$120? Que está sendo negociado na Bolsa de Valores por R$120, mas que deveria estar valendo 200. Então, esse desconto quer dizer que aquele fundo está sendo negociado barato, já que na verdade ele deveria estar valendo 200, segundo os nossos cálculos. Mas é claro que você não precisa ficar fazendo essa conta, porque lá no Funds Explorer ou no Status Invest você encontra o P sobre VPA bonitinho para você lá. Se esse indicador estiver menor do que 1, quer dizer que aquele fundo imobiliário quer dizer que eles estão com desconto, ou seja, estão baratos. Ao passo que o contrário também é verdade. Aquele fundo imobiliário tem um P sobre VPA maior do que 1, quer dizer que ele está caro, quer dizer que ele está subvalorizado. Mas é óbvio que a gente não pode analisar esse indicador isoladamente, dado que, nem sempre um P sobre VPA menor do que 1 pode indicar sim um desconto, mas por um outro lado, pode indicar que aquele fundo imobiliário está passando por algum problema. E um P sobre VPA maior do que 1, muitas das vezes pode indicar que o mercado acredita no potencial de valorização daquele fundo. Então, ele é cotado a mais caro do que o seu preço normal. E o nosso terceiro ponto são os inquilinos.
Os inquilinos basicamente nos mostram quem é o locatário daquele imóvel. Mas por que a parte de inquilinos é tão importante? Porque pensa comigo, quanto mais aquele imóvel tiver inquilinos, mais diversificação de inquilinos aquele imóvel tiver, melhor ele vai se passar por crise, por exemplo. Agora, se por exemplo, aquele imóvel ele tem 100% do seu espaço alocado por um único inquilino, quer dizer que se aquele inquilino sair daquele imóvel, ele vai parar de gerar receita, aquele imóvel, certo? Agora, se tiver vários inquilinos dentro de um imóvel, se um inquilino decidir sair daquele imóvel, desocupar aquele imóvel, vários outros vão continuar lá. Mas além de buscar por vários inquilinos dentro daquele imóvel, o que mais faz sentido também é a gente buscar pela saúde do inquilino. Buscar pela saúde de quem está alocando aquele imóvel, né? Quem que é aquela empresa? Mas relaxa que todas essas informações você encontra lá no Funds Explorer novamente. Pensa comigo, quanto melhor for o imóvel, quanto melhor ele for bem localizado, que já é o nosso próximo ponto, melhor vai ser os inquilinos. Então você não precisa tanto ficar se preocupando com a saúde dos inquilinos. Se o imóvel é excelente, se a localização é excelente também, que é o nosso quarto ponto, a localização. A localização se torna tão importante porque buscamos por imóveis que sejam bem localizados, que tenham uma vida acontecendo em torno daquele imóvel. Então, se o imóvel é bem localizado, tende a ter bons inquilinos. Se o imóvel é bom, tende a ter bons inquilinos também. Se o imóvel é bem localizado, ele tende a ter por si uma taxa de vacância cada vez menor. Então você consegue entender que tudo começa a se interligar e você não pode analisar de jeito algum cada indicador isoladamente. Mas como que a gente pode entender se aquele fundo imobiliário ele é bem localizado? Primeiro a gente tem que dar um passo para trás e entender qual que é o segmento daquele fundo imobiliário e se o seu segmento está de acordo com a localização do imóvel, ou que pelo menos deveria estar de acordo. Que, por exemplo, vamos supor que aquele fundo imobiliário, o segmento dele seja de prédios comerciais. É aqueles prédios grandão que você vê por aí, espelhado, bonitão. Você está vendo aí na sua tela agora. Agora imagina que esse prédio comercial ele seja localizado em um lugar mais periférico, em um bairro mais periférico. Será que faria sentido um prédio comercial onde vai trabalhadores ser localizado em um lugar não tão movimentado, onde não tem transportes públicos por perto, onde de fato não tem uma vida acontecendo, movimentada em volta desse prédio? Se você conseguir fazer essa pequena análise, você já consegue entender a saúde daquele fundo imobiliário, a saúde do imóvel. No Funds Explorer, novamente, você consegue encontrar tudo isso que eu estou dizendo em relação ao endereço daquele imóvel. E aí você pega o endereço, joga lá no Google Maps, consegue olhar de perto onde que o imóvel fica, escreve no Google, você vê se aquele imóvel tem transportes públicos por perto, se tem shoppings por perto, que shoppings tendem a ser bem localizados também. E caso um fundo imobiliário ele não seja bem localizado, e mesmo assim você queira investir nele, ele tem que ter um prêmio em relação ao risco que você está correndo, como por exemplo pagar mais rendimentos, ou seja, ter um dividend yield maior. E o nosso quinto ponto é a gestão daquele fundo. Aqui o mais importante é a transparência que o gestor tem em relação aos seus acionistas. Saiba os relatórios gerenciais que os gestores disponibilizam mês após mês para os cotistas, para os investidores, publicamente. Então, quanto mais transparência tiver nesses relatórios, melhor é. Melhor você entende sobre o fundo imobiliário, melhor você entende sobre o que aquele gestor está fazendo naquele fundo. E também em relação ao desempenho de resultados do gestor dentro do fundo. Por exemplo, qual foi a opinião daquele gestor naquele mês? Quais foram as modificações que ele fez dentro do fundo imobiliário? Tudo isso vai somando pontos, é importante para você, cotista, que vai investir naquele fundo imobiliário. Outra coisa é analisar o fundo imobiliário que você quer investir em relação ao IFIX. Como assim? IFIX é basicamente um índice que mede o desempenho de vários outros fundos imobiliários. Hoje eu não sei quantos fundos imobiliários existem dentro desse índice. Talvez seja por média de 70. Então o IFIX é a média desses 70 fundos imobiliários ou mais. Então você quer que o seu fundo imobiliário ele tenha um desempenho melhor do que o IFIX. Isso que é interessante. O nosso sexto e último indicador que eu falei para vocês, que eu acho mais pertinente, é a diversificação. É basicamente um resumo de todos os outros pontos. O interessante é que busquemos por fundos imobiliários que são multi. Ou seja, multi-imóveis, multi-inquilinos em multi-regiões. Por quê? Porque quanto mais imóveis aqueles fundos imobiliários têm, em períodos adversos, mais ele consegue manter com seus resultados. Quanto mais inquilinos aqueles imóveis têm, talvez menos prejuízo ele tem. Por exemplo, caiu uma bomba lá no imóvel X, tem o imóvel YZ ainda gerando receita. Isso que é interessante da diversificação. Ao contrário que se aquele fundo imobiliário não tiver diversificação alguma, quer dizer que em períodos adversos, em períodos mais complexos na economia, ele provavelmente vai se sair mal em relação aos outros.
Então você entende como todos os outros pontos eles vão se interligando e você não deve de maneira alguma analisar de uma maneira isolada. E esse foi o final do vídeo, a segunda parte sobre os fundos imobiliários. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, valeu!